uma viagem relativamente curta. Acho que o Roger esteve lá, né? 2000, não lembro se o Roger chegou aí, mas é uma viagem cheia de curvas e tal, de ônibus. Não foi muito fácil a chegada do Inter, joga amanhã às 9h30 lá contra o Tolima. Fui a Ibagué, só para confirmar, fui a Ibagué em 2011, jogamos contra o Tolima. O Tolima entrou na nossa fase de grupos, se eu não me engano, quando ganha do Corinthians. Exatamente. Eles eliminam o Corinthians e aí entra o Tolima na nossa, quando eu digo Cruzeiro, naquele ano, em 2011. Exatamente isso. Empatamos 1-1 lá em Ibagué. Ganhamos 6 em Belo Horizonte, ou 5, e empatamos 1-1 lá. Tem altitude, não é tão grande, mas tem altitude também. Projeta-se mais dificuldade ou mais facilidade em relação ao duelo contra a Laúde, velho? Há mais dificuldade, até por essa questão, né, Rizek, dessa viagem que o Roger descreveu. O Inter optou por fazer de ônibus, a viagem chegou há pouco lá. Primeiro porque o Tolima parece ser um time melhor do que a Universidade de Chile. A gente lembra, a Universidade de Chile chegou na Libertadores por WO. O adversário desistiu de jogar. E aí a Universidade ganhou a vaga. O Tolima não, o Tolima foi no campeonato mesmo. Ele já se classificou na primeira fase, né? Venceu o Macará, que não era lá tão grande assim, mas ele é um adversário muito mais tradicional. O Roger lembrou aí, jogou em 2011, lembro que o Grêmio enfrentou em 2007, o Corinthians acabou eliminado por esse time também, então é um time mais tradicional e que faz campanhas regulares no futebol colombiano, que também é uma grife da América do Sul. Imagino que o Inter vai ter mais dificuldades e que o Kudê agora tem uma dúvida. Não perdeu nenhum jogador, até ganhou o Potker. Mas será que vai repetir o esquema que não deu certo no primeiro tempo do Grenal ou vai partir para um outro sistema que mesmo com 10 deu mais certo no clássico de sábado passado? Qual seria o sistema que deu certo? O sistema que deu certo é o que não sobrepôs Rodrigo Lindoso e Musto na mesma posição. Os dois jogadores, até teve a brincadeira que tu fez no Twitter, né, que o Lindoso faz a função do Zidane. Isso. Não precisa, pode ser um outro jogador a fazer essa posição, essa função no meio-campo de ser da segunda linha, já que o Inter recua tanto o primeiro volante para jogar lá entre os zagueiros. Pode ser um jogador de mais qualidade. O próprio D'Alessandro, de repente, enquanto tiver pernas, ele consegue fazer muito bem isso e no Grenal ele mostrou. Ele assumiu o jogo no Grenal e aí abriria espaço para ter mais velocidade com o Marcos Guilherme ou mais verticalidade com o Thiago Galhardo, algo do gênero, para deixar o Inter um pouco mais encorpado ofensivamente. Eu também não gosto desse time, desse esquema com o Musto no centro do muito defensivo do Internacional. Acho muito recuado, ainda mais quando ele tem o Lindoso também no time. E ainda antes do jogo do Grêmio, ele ainda jogou com Patrick e Edenilson. No Grenal ele usou o Bosquilha, que é um jogador mais leve que consegue chegar um pouco mais na frente. E D'Alessandro e Guerreiro são dois jogadores qualificados, mas sem tanta força e explosão que um setor ofensivo necessita. Então, quando você traz o D'Alessandro para trás, é uma região que ele conhece mais, que ele tem melhor distribuição de jogo e é mais inteligente, e automaticamente você bota alguém de poder mais físico perto do Guerreiro para dar um pouquinho também de respiro. Senão o Guerreiro ficar tomando porrada ali o tempo todo, sem ninguém perto dele, sofre o Internacional. Acho que a expulsão do Musto foi até favorável ao Inter no Clássico. O Inter jogou melhor com um jogador a menos do que no primeiro tempo, quando estava 11-11. O Kudê vai ter que mexer. Até porque o Musto é um jogador que ele trouxe, né, de confiança dele, mas não vejo com muito futuro nesse time do Internacional, não. Independente do Musto, não, ele joga assim. Ele, quando jogou com o time reserva, ele coloca o volante como terceiro zagueiro, muito para trás. Você comentou esse Já jogo, comentei isso, comentei jogo, inclusive. Mas são e aí eu não gosto. Pesados. Ele pode fazer isso com um jogador mais leve. Não. Que tem a condição de jogar no meio dos dois jogadores, mas que saia com velocidade, mas não sai, que tem um passe... Mas não deixa. É isso que eu estou dizendo. Ele não deixa. Independente de quem jogar. Ele fica lá para trás, entra demais. Tudo bem, entrar de vez em quando é bom, é ótimo, mas busca uma bola na frente um pouco, busca essa bola nas costas dos atacantes adversários, não. Para sair jogando, não. Ele fica para trás e fica para trás como líbero depois. Quando você perde, a bola vai lá na frente, ele entra para defender, mas quando joga é muito errado. Eu vi o Inter algumas vezes. Para mim, um pouco errado, deveria ser mudado, não é que abre mão 100%, mas essa mudança de voltar ou sair
Tem que balançar realmente, mas nesse momento eu não gostei. Eu tinha comentado isso antes. Vamos ver ainda, porque jogos são fracos, adversários fracos. Sim. Contra o time mais qualificado, Eu não você tenho gostado perde do Inter essa desse aí. jeito. Então não Eu acho que o Inter gostei também. pode ser um time muito mais leve do que tem sido. Vamos ver. E tem jogador. Marquinho, Sim, tem. Marquinho tá lá levinho, Bosquilha tá levinho. Sim. O Internacional acrescentou ao seu pacote de contratações o Gustavo, centroavante que jogou pelo Corinthians até a próxima quarta-feira. Esse é o Rodinei. Então, o pacote tem o Rodinei, o Musto, o Moisés, lateral esquerdo, o Thiago Galhardo, meia, o Marcos Guilherme, atacante, o Gabriel Bosquilha, meia, e o Gustavo, atacante. O Rafael de Velho, eu não consigo me empolgar muito com esse pacote, meu caro. Eu vejo jogadores de muita imposição física, jogadores que correm muito, no caso os dois laterais, mas vejo pouca técnica nesse pacote aí. Ou estou Desses sendo aí, cruel com o pacote tecnicamente, colorado? que sobressai é o Bosquilha, né? Bosquilha. Bosquilha e Marques Guilherme. O Guilherme tem muita velocidade, menos refinado do que o Bosquilha, mas é um jogador de frente com velocidade. Você usou um termo que eu gostei. Eu vejo pouco refinamento nesse pacote. Eu vejo jogadores muito fortes, muito velozes e pouco refinamento. Ou estou sendo muito cruel com esse pacote colorado de contratações? Não, acho que é uma mistura, Rizek, de duas questões importantes. A primeira é o estilo que o Inter pretende adotar. Não, a primeira é o contrário. A primeira é o dinheiro. O que o Inter pode pagar é isso. Acho que se pudesse contratar jogadores melhores, teria investido jogadores com essa característica e com mais refinamento. Bom, não tem o dinheiro, vai nos que tem, sem tanto refinamento na característica que o Inter quer, que é um time mais veloz, apesar de não ter sido ainda em campo esse time mais veloz, e com mais intensidade, com mais vigor. Isso sim, tem sido mesmo. O Pet acho que comentou o jogo do Inter contra o Pelotas, se eu não me engano, que eu acompanhei, que foi um domingo à noite. Era um Inter bem marcando em cima, recuperando bola no ataque. Isso sim, essa característica tem. E até no Grenal, principalmente o Rodinei e o Moisés, no segundo tempo, mais do que no primeiro, eles demonstraram esse vigor que o Inter não tinha nas laterais no ano passado. Claro que falta esse refinamento. Agora, o Gustavo vem para ser o reserva do Guerreiro, porque o Inter, de fato, não tem um reserva para o centroavante, improvisava jogadores de mais variadas características, e nem no time de base, porque a Copa São Paulo que o Inter venceu, jogou também praticamente sem um centroavante mais fixo. Rafael de Velho, meu caro, um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até amanhã, se eu não me engano, viu? Um abraço. A mais próxima conhecida como amanhã. Seleção vai para intervalo e já estamos de volta.